Monza. O templo da velocidade está em chamas. Não apenas pelo som ensurdecedor dos motores ou pelo mar vermelho que invade cada arquibancada, mas pela pressão, pela expectativa e até pelo drama que antecede o Grande Prêmio da Itália. A Ferrari chega ao seu território sagrado cercada por dúvidas, com seus torcedores exigindo respostas e com um rival inesperado na mira, um garoto de apenas 19 anos que ousou tocar no carro de Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli virou, de uma hora para outra, alvo do ódio e também da compaixão dos tifosi. E é nesse caldeirão de emoções que a corrida mais aguardada do ano se aproxima. Tudo começou na Holanda, uma corrida caótica onde Lewis Hamilton já havia deixado a disputa e Leclerc, em um momento decisivo, acabou sendo atingido justamente por Antonelli. O impacto não tirou apenas um carro da Ferrari da prova, ele arrancou, ainda que momentaneamente, a paciência dos torcedores italianos, que vivem a Fórmula 1 como religião. As redes sociais do jovem piloto foram inundadas de mensagens hostis, e a pressão foi tanta que ele até desativou os comentários do Instagram. A própria Ferrari, já em clima de tensão por não entregar um carro à altura de suas estrelas, viu o episódio como gasolina jogada em uma fogueira que já ardia intensamente. Leclerc, ao desembarcar em Monza, ainda não conseguia concordar com o otimismo que Fred Vasseur tentava transmitir. O monegasco deixou claro que a frustração de Zandvoort era difícil de engolir, mas, mesmo irritado, admitiu que a quantidade de informações coletadas após aquele abandono seria crucial. Antonelli, por sua vez, veio a público e afirmou que iria pensar duas vezes antes de qualquer manobra semelhante no futuro. Mas será que um simples pedido de desculpas foi suficiente para acalmar o coração ferido dos fãs da Ferrari? Basta andar pelos arredores de Monza para entender o que está em jogo. Quem nunca esteve lá não imagina a energia. Cada canto do autódromo respira Ferrari. São bandeiras imensas, camisetas vermelhas, bonés, mochilas e até tatuagens com o Cavallino Rampante. Para todo lado que se olha, há uma devoção quase fanática. E justamente por isso, a frustração com os resultados recentes é tão forte. Os torcedores sabem que a equipe não deve mais trazer grandes atualizações nesse ano, já que o foco declarado é 2026. Mas isso não diminui a cobrança. Na verdade, só aumenta o peso da promessa feita no início de 2025. Hamilton seria o homem capaz de devolver a Ferrari ao topo. Até agora, esse sonho não passou de expectativa. E se o erro de Antonelli parecia suficiente para transformá-lo em inimigo público número 1, o tempo mostrou algo diferente. Menos de uma semana depois, o clima de hostilidade deu lugar a algo mais equilibrado. Afinal, ele também carrega a bandeira italiana. Mesmo correndo pela Mercedes, mesmo sendo tão jovem e inexperiente, o simples fato de ser italiano já mexe com o orgulho nacional. Em Monza, Antonelli apareceu na fanzone para um rápido encontro com os torcedores. O que se viu foi impressionante, uma multidão disputando cada segundo perto dele, muitos inclusive vestindo o vermelho da Ferrari, aplaudindo e desejando sorte. A mensagem era clara: o erro na Holanda foi grave, mas também foi visto como fruto da juventude. O recado dos tifosi acabou sendo quase paternal. Aprenda com isso, mas não repita. Se você está curtindo essa análise, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque a F1 não se resume à bandeirada final. Ainda vem coisa boa por aí, então aproveita esse pit stop para comentar o que você achou até agora. Já deu para sentir que essa corrida vai além do que acontece na pista, né? Então não esquece de compartilhar o vídeo com aquele amigo que também vive Fórmula 1 intensamente. Enquanto esse drama se desenrola nos bastidores, a Ferrari tenta se reconstruir na pista. Para a corrida de Monza, a equipe tomou uma decisão inesperada. Trouxe de volta peças de 2024. Sim, em pleno 2025, a escuderia recorreu a uma configuração antiga de asa traseira e Bianwing, componentes que haviam sido usados em etapas de baixo arrasto no ano passado.
Foi uma jogada ousada, um sinal de que o time não quer passar vergonha diante de seu próprio povo. Monza exige velocidade em reta, e talvez o conjunto de 2025 não estivesse entregando o que era necessário. A Ferrari, então, abriu mão do orgulho e apostou em soluções conhecidas. Não foi apenas a asa traseira que voltou. O carro também ganhou um flap dianteiro de corda mais curta, tudo pensando em maximizar o desempenho no traçado, que é pura potência. É quase simbólico. A Ferrari recorrendo ao passado para tentar salvar o presente. E esse detalhe ganha ainda mais peso quando lembramos que a equipe, apesar de não ter vencido nenhuma corrida até agora, continua firme na vice-liderança do campeonato de construtores. São 12 pontos de vantagem sobre a Mercedes, mas com 9 corridas restantes, nada está garantido. Outros times também mexeram em seus carros para Monza. A McLaren trouxe 5 mudanças específicas para o circuito. A Red Bull, como sempre, chegou com atualizações focadas em performance pura. Mercedes apostou em ajustes sutis, enquanto Aston Martin, Haas, Racing Bulls e Williams também trouxeram novidades, mas nada disso chama tanto a atenção quanto o gesto da Ferrari. Resgatar componentes de um ano anterior é quase uma confissão de que a solução atual não basta. E o resultado dessa estratégia já começou a aparecer. No primeiro treino livre, o Mar Vermelho explodiu em festa. Lewis Hamilton foi o mais rápido da sessão, marcando 1 minuto 20 segundos 117 milésimos. Atrás dele, colado, estava Charles Leclerc, apenas 169 milésimos mais lento. Era a dobradinha dos sonhos, ainda que em um treino. O público vibrou como se fosse vitória em corrida. Carlos Sainz surgiu em terceiro, seguido por Verstappen e Antonelli. E no meio do pelotão, o Gabriel Bortoleto conseguiu um 11º lugar, superando seu companheiro Nico Hülkenberg por uma posição. Se o TL1 trouxe esperança, o TL2 foi um choque de realidade. Lando Norris colocou a McLaren na frente, superando o Leclerc por apenas 83 milésimos. Foi por muito pouco, mas o suficiente para lembrar que a Ferrari não terá vida fácil. Sainz manteve-se competitivo, completando o top 3. Hamilton dessa vez ficou apenas com o 5º tempo, a pouco mais de um 10º de Leclerc. O brasileiro Gabriel Bortoleto fechou em 12º, mostrando consistência. Mas quem chamou atenção negativamente foi Antonelli. O jovem italiano acabou preso na brita, provocando bandeira vermelha e atrapalhando o andamento da sessão. E é nesse cenário que o domingo se aproxima. Monza pulsa expectativa. A Ferrari precisa mostrar força em casa, diante de milhares de torcedores que esperam nada menos que um pódio. Hamilton, que já deu o aperitivo no TL1, sabe que tem uma chance real de fazer história com a camisa vermelha. Leclerc, por sua vez, corre não apenas contra os rivais, mas contra a própria pressão de entregar resultados para o time que representa a sua identidade. O que se viu nos treinos livres foi apenas um ensaio da batalha que está por vir. De um lado, a Ferrari com soluções resgatadas do passado e uma torcida faminta por redenção. Do outro, McLaren e Red Bull afiando suas armas, prontas para estragar a festa. No meio, Mercedes tentando aproveitar o erro de Antonelli para se recolocar na disputa, enquanto jovens talentos como Bortoleto buscam espaço para mostrar serviço. O que está em jogo vai muito além de pontos no campeonato. Em Monza, cada curva é carregada de simbolismo, cada ultrapassagem é acompanhada por um rugido coletivo, e cada erro, como vimos com Antonelli, pode virar assunto de bar, de rede social e até de protesto. Domingo promete ser explosivo, porque Monza não é apenas uma corrida, é um julgamento, um palco onde heróis são exaltados e vilões são condenados. E a grande pergunta é: será que a Ferrari conseguirá transformar toda essa pressão em combustível para voltar ao topo? Ou veremos mais uma vez McLaren, Red Bull ou até Mercedes roubando a cena? O templo da velocidade está pronto, a torcida está pronta, os pilotos estão prontos. Agora só nos resta esperar pelo espetáculo. Obrigado por assistir. A temporada continua cheia de surpresas e aqui você não perde nenhum detalhe. E lembre-se, em 2025 a corrida acontece também fora das pistas.